Instituto Federal do Sertão Pernambucano, Agroindústria 2021.1, disciplina Gestão Ambiental, professor Miguel Santana, aluno Francivalda Cordeiro. Vou falar um pouco sobre o bioma Caatinga. Características gerais da Caatinga. É um bioma 100% brasileiro, apresenta clima semiárido, vegetação com poucas folhas e adaptadas para os períodos de secas. O nome Caatinga significa em tupi-guarani mata branca. Esse nome faz referência à cor predominante da vegetação durante a estação de seca, onde quase todas as plantas perdem as folhas para diminuir a transpiração e evitar a perda de água armazenada. No inverno, devido à ocorrência de chuva, as folhas verdes e as flores voltam a brotar. A Caatinga apresenta diversos aspectos únicos, principalmente em relação à adaptação climática das plantas e animais. Isso acontece pois esse bioma é afetado por secas extremas e períodos de estiagem característicos do clima semiárido. Por essa razão, a vegetação precisou desenvolver mecanismos de sobrevivência em razão da pouca disponibilidade de água. A fauna é bastante diversificada e também é marcada pelas adaptações ao clima, como as recorrentes migrações nos períodos de estiagem. A forte presença de arbustos com galhos retorcidos e com raízes profundas, além da presença de cactos e bromélias. Além disso, em épocas de seca, os arbustos costumam perder quase que totalmente as folhas. Essa é uma propriedade usada para evitar a perda de água por evaporação. Clima da Caatinga é o tropical semiárido, com médias de temperaturas anuais elevadas, geralmente superiores a 25 graus, em alguns lugares superior a 32 graus, e por chuvas escassas e irregulares, com longos períodos de seca. O sistema de chuvas é complexo. Durante poucos meses, caem chuvas irregulares e alguns anos são mais chuvosos, alternados irregularmente com anos de secas. Além disso, serras e chapadas mais altas da Caatinga recebem maior quantidade de chuvas que escoam, dando origem aos rios e lagos da região, muitas vezes temporários. As áreas de planície estão sujeitas a um período de seca longo e severo. Localização. Encontramos a Caatinga nos estados brasileiros Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia e parte de Minas Gerais. Toda a área desse bioma abrange cerca de 11% do território brasileiro. Biodiversidade. Dos biomas de semiárido que existem pelo mundo, a Caatinga é a que conta com a maior biodiversidade, só de espécies endêmicas, ou seja, espécies que só se encontram na Caatinga. Temos 1.547 espécies da flora, 327 da fauna, segundo o IBGE. A vegetação da Caatinga tem como característica principal o fato de se adaptar à aridez do solo e à escassez de água na região. Quando as condições de umidade do solo são mais favoráveis, a Caatinga se assemelha à mata, onde são encontradas árvores como o juazeiro, também conhecido por juá ou laranjeira do vaqueiro, a aroeira e a baraúna. Nas áreas mais secas do solo raso e pedregoso, a Caatinga se reduz a arbustos e plantas tortuosas mais baixas, deixando o solo parcialmente descobertos.
Nas regiões mais secas aparecem também plantas cactáceas, como o facheiro, mandacaru, xique-xique, que servem de alimento para os animais na época de seca, e as bromeliáceas, macambira. Algumas palmeiras e o juazeiro, que possuem raízes bem profundas para absorver a água do solo, não perdem as folhas. Outras plantas possuem um mecanismo fisiológico, o xeromorfismo, produção de uma cera que reveste suas folhas, que faz com que percam menos água na transpiração. O exemplo é a carnaubeira, denominada árvore da vida, ou árvore da providência, pois tudo dela se aproveita. Fauna da caatinga. Embora a diversidade de animais em ambientes de clima árido e semiárido seja menor do que em florestas tropicais, por exemplo, é um equívoco falar que a caatinga é um bioma pobre em termos de espécies animais. A caatinga abriga, na verdade, várias espécies de mamíferos, aves, anfíbios, répteis, peixes e outros. Além disso, muitas espécies são exclusivas desse bioma. A caatinga abriga aproximadamente 178 espécies de mamíferos, que são representados por marsupiais, tatus, tamanduás, ratos, macacos, onças, veados e capivaras, e entre outros. Há também muitas espécies de morcegos. Há também algumas espécies ameaçadas por extinção, como a onça parda, a onça pintada, o gato do mato, o gigó da caatinga, que é o único primata exclusivo desse bioma, e o tatu-bola, espécie exclusiva do Brasil. Outras espécies endêmicas, ou seja, exclusivas do local, são os roedores, os veados, o caititu, o cachorro do mato e a cutia. São alguns dos mamíferos amplamente distribuídos na caatinga. Segundo o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, no ano de 2016 havia o registro de 136 espécies ameaçadas e 46 espécies endêmicas ameaçadas de extinção neste bioma. Além disso, este bioma é um dos mais afetados pelo tráfico de animais. Principais ameaças. Esse bioma tem grande importância ecológica, mas apesar disso, calcula-se que 40.000 quilômetros quadrados da caatinga já foram transformados em quase deserto, o que é explicado pelo corte da vegetação para servir como lenha e pelo manejo inadequado do solo. Historicamente, essa região vem sofrendo com a ausência de práticas de manejo do solo e com a monocultura e pecuária extensiva, além de inúmeras queimadas. Infelizmente, a caatinga é um dos biomas mais degradados do país, concentrando mais de 60% das áreas susceptíveis à desertificação. Atualmente, as principais causas de desmatamento estão associadas à extração de mata nativa para a produção de lenha e carvão vegetal destinado às fábricas gesseiras e para a produção siderúrgica. Tal impacto é sentido na fertilidade do solo, na extinção de espécies da fauna e flora e, consequentemente, na piora da qualidade de vida da população. Essas práticas já levaram à devastação de 45% desse bioma. Apenas 7,8% do território da caatinga está protegido por unidades de conservação, sendo que somente 1,3% da área é coberta por unidades de proteção integral. Importância do bioma. A caatinga é fonte de matérias-primas como frutos silvestres, forragem, fibras e plantas medicinais, que são essenciais para o sustento das comunidades tradicionais. E pode, através do uso sustentável, garantir o bem-estar e a permanência das famílias no campo.
A Caatinga sustenta a economia da região Nordeste por meio de duas vertentes: fornecimento de energia e produtos florestais não madeireiros. No primeiro caso, 30% da matriz energética da região vem da lenha, obtida por meio de exploração não sustentável, utilizada por 70% das famílias na preparação de alimentos. Já o recurso florestal não madeireiro é usado em diversas atividades econômicas, do forrageiro para a pastagem de gado e produção de mel, passando pela comercialização de frutos nativos e plantas medicinais, até as cerâmicas e indústrias de gesso, que geram divisas para o país. Dentro deste cenário rico da natureza, cabe essencial papel ao solo. A caatinga existe apenas no Brasil e é um patrimônio muito valioso. Metade da bacia do Rio São Francisco está situada na caatinga, e grande parte das soluções de desenvolvimento regional passa por esse bioma. É possível conciliar produção econômica e desenvolvimento com a conservação. Iniciativas para a conservação. Manutenção de parcerias privadas como as reservas particulares do patrimônio natural, as quais correspondem a 35,6% das unidades de conservação na Caatinga. Tais reservas visam a conservação da diversidade biológica, possibilitando o desenvolvimento de pesquisas científicas e visitação turística. As experiências das populações tradicionais e agricultores familiares que vivem na Caatinga e investem num manejo diferenciado e sustentável do solo têm demonstrado que é possível a convivência com as características da região, com cultivo variado e a criação de animais saudáveis, frutas, legumes, raízes in natura ou beneficiados são produzidos e utilizados para consumo familiar e geração de renda. Obrigada. Esse foi o meu trabalho sobre a Caatinga.